Então, vamos falar aí sobre os nossos sistemas de saúde, né? Os 5 sistemas que o genoxidil atua, que é o sistema antioxidante, né? Que eu sempre falo que vai ali combater os nossos radicais livres, né? Nos ajudar a combatê-los. Nosso sistema imunológico, que vai nos fortalecer, né? Para que a gente lute aí contra os vírus, bactérias, parasitas. A nossa nutrição celular, que vai nutrir a nossa célula, que é o que eu vou estar abordando hoje. Nosso sistema desintoxicante, que vai fazer aquela limpeza, aquela depuração no nosso organismo. E o sistema antidade, né, para nos dar aí mais longevidade. O nosso tablete mais completo do planeta, com certeza ele é, né? Eles possuem muitos fitonutrientes, muitas vitaminas, que vão nos ajudar aí, nos auxiliar na nossa saúde, e contando aí com essa tecnologia maravilhosa, que é a nanotecnologia, né? Uma das tecnologias que o Genexidil possui, né? A tecnologia Genoxidil, que reduz as partículas aí no mínimo tamanho possível, fazendo com que se potencialize a ação, né? Melhore a sua absorção, seja mais rápida. Aqui são os nossos 5 sistemas, né? São os 5 processos, os 5 sistemas aí por vias metabólicas diferentes. Então, vamos falar hoje um pouco sobre as células, certo? Precisamos entender das células do nosso corpo para sabermos o que elas precisam, né? O que são essenciais para a sua sobrevivência. E assim nos sentirmos mais saudáveis, né? As células são organismos que elas se diferenciam dos demais por serem constituídos predominantemente de quê? De moléculas de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E por isso elas apresentam aí uma constituição celular, né? Uma necessidade de se nutrirem, uma capacidade reprodutiva e reação aos estímulos, né? No caso dos nossos neurônios, por exemplo. Então, vamos lá. O corpo humano, nosso corpo humano, ele é constituído aí por milhões de células, que é uma unidade básica de regeneração dos nossos órgãos e tecidos. Então, para essas células elas se manterem vivas e saudáveis, o que necessitam? De nutrientes que podem ser obtidos através de uma alimentação diversificada, balanceada e uma suplementação correta com produtos de procedência, como o nosso genoxidil. Então, com o passar dos anos, pessoal, o nosso metabolismo, ele diminui, ele vai caindo, isso é natural. Então, assim como a capacidade que a gente tem do nosso organismo de quê? De também absorver todos os nutrientes essenciais através dos alimentos. Então, tudo vai diminuindo. Então, à medida que nós vamos aí envelhecendo, muitos dos nossos órgãos e sistemas, eles passam a ter essas reservas diminuídas. E isso também ocorre com quem? Com as nossas células, né? Com o nosso sistema de proteção celular, que também envelhecem. E assim eles vão se tornar o quê? Menos eficientes e mais expostos a danos. Então, está aí a importância de quê? De uma alimentação balanceada, né? De uma alimentação adequada. Então, o que as pessoas elas estão buscando agora, né? Não ter tanta inflamação, oxidação dentro das células. E o que é necessário nós estarmos fazendo? 2 coisas muito importantes. Reduzir o consumo desses produtos que nós temos nas nossas células, que são quem? Açúcar, farinha, sal, gordura saturada, os químicos que são conservantes, espessantes, né? Que deixam ali, por exemplo, o nosso iogurte mais homogêneo, mais cremosinho. Então, assim, evitar, diminuir o consumo dessas substâncias. E o outro caso é o quê? Aumentar aí a nossa glutationa, que é o antioxidante mais poderoso produzido aí, né, pelo nosso organismo, né, que nós temos aí em nossas células, tá? Ali nós temos quem? A proteína NRF1, certo? Que é uma proteína que ela vai funcionar como um código de transcrição de genes, né? E o que quer dizer? O que ela vai colaborar? Ela vai colaborar aí para um bom funcionamento do nosso metabolismo e para a qualidade da nossa respiração celular. E temos também a proteína NRF2, que vai o quê? Aumentar, incrementar a produção de quem? De glutationa, que vai nos auxiliar a fazer o quê? Uma limpeza
dentro e fora das nossas células, das veias e das artérias. E ela possui um papel aí muito importante, muito na regulação do nosso metabolismo, atuando aí aonde? No metabolismo dos lipídios, na manutenção da glicemia e nas respostas inflamatórias, entre outros, que eu já citei, né, quando eu abordei sobre a NF2. Então, aí no Gianoxidil, a gente vê alguns alimentos, alguns ingredientes que eles vão o quê? Estimular para que trabalhem melhor a proteína NRF2 e dessa maneira fazer o quê? Aumentar o nosso nível de glutationa. Então, vocês podem ver que ele está tudo interligado, né? Uma alimentação adequada, né, com a produção de energia, porque você se alimentando melhor, as mitocôndrias vão fazer o que? Elas vão produzir realmente o que ela precisa produzir, né? Vão fazer a função dela, que é o quê? Produzir energia, né? Gás carbônico, água e menos radicais livres, né? E também vamos ativar a NF2 e aumentar a nossa glutationa. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a NF2 e a obesidade. Pessoal, a obesidade, o que significa, né, em termos técnicos? Ela é um distúrbio metabólico, que é caracterizado por um acúmulo excessivo de tecido adiposo. Ela se tornou globalmente uma doença muito prevalente, muito. Então, assim, segundo estudos recentes, eu busquei aí estudos recentes, de fevereiro de 2020, existe uma diminuição de NRF2 em obesos. Então, você pode ver lá um tecido, né? O adipócito. Então, o que é adipócito? É o tecido de gordura. E logo abaixo, você vê um adipócito que é saudável, todo bonitão. E embaixo, você já vê um adipócito na obesidade. Você pode ver que ele já vem acompanhado de um estresse oxidativo crônico no tecido adiposo. Então, você vê que ele já está alterado na sua coloração, na sua forma. E o que é importante? A ativação da RNF2, o que ela vai fazer? Ela vai inibir essa formação de gordura e glicose e vai prevenir aí a obesidade. Então, veja a importância, né, da NF2. Então, no Gianoxidil, nós temos ingredientes que eles irão atuar para que essa proteína NF2 trabalhe melhor, né? E de forma correta, o que nós precisamos, né? Eu coloquei ali definição de nutrição celular. Ele é uma forma avançada de nutrição que atua especialmente nas células, contribuindo para o seu bom funcionamento e auxiliando contra a proteção de danos causados por quem? Pelo aumento dos radicais livres. Então, quando as células elas não recebem o que elas precisam, o organismo ele vai sofrer aguda e cronicamente, podendo o quê? Temos consequências bastante graves, né? Como exemplos das doenças. Então, a suplementação especializada, pessoal, ela pode contribuir para quê? Para a nutrição celular, que vai fornecer os nutrientes antioxidantes ou aqueles que são necessários para a produção dos próprios antioxidantes do corpo, que são quem? Glutationa, superóxido desmutase e a catalase. Então, pessoal, a qualidade de vida e os anos que nós vamos viver dependem aí também da nossa alimentação. E a gente sabe, outra fonte que eu busquei, que 80% das doenças, elas estão relacionadas a hábitos alimentares. Então, assim, como quem? A diabetes, como a hipertensão. Então, se comemos de forma saudável, né? Como esses alimentos que nós vemos aqui, que são frutas, legumes, cereais, nós vamos viver mais, né? E o que é mais importante, mais saudáveis. Então, o Gianoxidil. Então, a suplementação adequada, ela vai contribuir para quê? Para a nutrição celular, né? Como eu já citei, né? Fornecendo o quê? Os nutrientes antioxidantes ou aqueles necessários para a produção dos nossos antioxidantes no corpo. Coloquei mais uma ilustração ali para vocês. Então, vamos falar agora de detrimento de nutrientes. O que significa detrimento? É a perda de nutrientes, tá? Essa perda, ela pode ser tanto de forma natural, que vai ser devido a chuvas ácidas, pouca rotação da terra, ou de outras formas, né? O uso de agrotóxico
em casa, cortando, armazenando incorretamente, isso se perde pouco, tá? Nessas situações. E também se perde na cocção. Porém, se você juntar tudo, você vai ver como nós perdemos, né? Como é importante estar agregando aí uma suplementação adequada, como o genoxidil, que é completo. Então, com o passar dos anos, né, esse nosso metabolismo, então, ele vai diminuindo, a capacidade do organismo em absorver todos os nutrientes essenciais através dos alimentos também. Então, você vê que a gente tem uma perda aí de todos os lados. Então, hoje a importância, sim, de estarmos suplementando. Compostos bioativos. O que são compostos bioativos? São substâncias encontradas em vegetais, animais e medicamentos. Sobretudo, eles são aqueles presentes em alimentos funcionais, que têm propriedades benéficas para a nossa saúde, né? Tem uma função ali. Então, esses compostos eles vão contribuir para a prevenção e o tratamento das nossas doenças, como câncer e diabetes, por exemplo, né? Várias doenças. Dessa forma, podem ser usados na composição de quê? De fármacos, né? Ou ingeridos aí através de uma alimentação. Vou falar agora sobre os alimentos bioativos. Então, nós vemos aqui a importância dos alimentos bioativos. Nós temos quem? A cisteína bioativa, que é um aminoácido que está envolvido aí na produção da nossa glutationa, né? Que é um dos principais antioxidantes, né? E da queratina e de músculos em geral. Ela também tem um papel importante em funções antioxidantes e detoxificantes. O triptofano, que ele é? Um aminoácido também que está envolvido na produção de serotonina. Serotonina é bem conhecido, que é aquela que é o hormônio que regula o sono, aqueles sentimentos de prazer, relaxamento. E a falta desse aminoácido, ela vai estar relacionada a quê? A estados de estresse, depressão, ansiedade, insônia. Temos também quem? O óxido nítrico, que também é muito poderoso. E o óxido nítrico ele é um grande protetor de vários órgãos. E isso rendeu, né, um prêmio Nobel ao Dr. Luiz Ignarro. Ele ganhou o prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 1998. Então, pessoal, de fato, no genoxidil, nós investimos em descobertas mais recentes, tá? Em universidades de todo o mundo. E esses conhecedores aí, né, dos ganhadores dos prêmios Nobel. Então, só lembrando, o prêmio Nobel não é um prêmio da nossa empresa, certo? Eles utilizam isso para estudos. O prêmio Nobel são são as pessoas que descobrem as coisas, né? Que estudam, que produzem artigo científico para poder nos trazer aí mais informações. Então, vocês podem ver nessa tela, eu faço uma pergunta, você conseguiria comer tudo isso? Não, seria impossível nós comermos tudo isso, porque eles vão vir aí de diferentes partes do mundo, certo? Mas graças à nossa tecnologia genoxidil, isso hoje é possível, porque nesse tablete, né, eles vão estar aí os princípios ativos de todos os nutrientes. Hoje eu vou abordar sobre a célula-tronco. Cada live eu gosto de abordar sobre algo, né, que o genoxidil estimula, ele aumenta, né? E hoje eu vou falar sobre a célula-tronco. Que são as células-troncos? Elas são células muito especiais, pessoal, muito. Elas surgem aí no ser humano lá na fase embrionária, previamente ao nosso nascimento. Elas possuem 3 tipos, tá? As embrionárias e as adultas, que são principalmente, né? Elas vêm principalmente aí da medula óssea e do cordão umbilical, né? E são de fontes o quê? Naturais, certo? E as pluripotentes, que são as induzidas, porque elas têm a capacidade aí de transformar em qualquer outro tipo de célula. E elas foram obtidas aí por cientistas em laboratório em 2007. Então, elas têm o quê? 2 características distintas, as células-tronco, tá? Elas podem o quê? Se autorreplicar, se duplicar, né? Reproduzir, gerando o quê? Outras células-troncos de iguais características.
e elas também conseguem se diferenciar, né, em diversos tipos celulares, transformar-se em diversas células de seus respectivos tecidos e órgãos, né? Ali tem uns exemplos de alguns locais. Então, um exemplo de célula-tronco é a célula-tronco hematopoética, que eu abordei no sistema imunológico, que no adulto ele se localiza onde? Lá na medula óssea, né? Que é o local de fabricação das células sanguíneas. Ela é uma célula, efetivamente, que ela é substituída quando é feito um transplante de medula, né? No caso, por exemplo, no caso de leucemia, por exemplo. Então, pessoal, em termos práticos, o que a gente pode dizer da célula-tronco? São células que têm o potencial de recompor os seus tecidos danificados. E assim, ela vai auxiliar no tratamento de doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer, né, que são as doenças neurodegenerativas e cardíacas. Então, o nosso organismo ele vai liberar células-troncos, porém, gente, nós danificamos muito mais do que a gente pode reparar. E o que o genoxidil vai fazer? Ele vai ajudar a liberar células-tronco para que possamos o quê? Reparar mais nossos tecidos. Então, ele possui, né, fitonutrientes que vão auxiliar nesse processo. Com a NBN, ela criou aí a nova era, né, de suplementos alimentares, certo? Que trabalham aonde? Em diversas vias metabólicas, né, em sistemas e vias metabólicas. Então, com a tecnologia genoxidil aprovada, a NRF2 e a NF1, elas podem ser estimuladas, né, usando quem? Esses nutrientes que vão modificar a biologia das nossas células. Isso é muito importante. Outro fato importante, né, é a nossa tecnologia genoxidil aprovada e padronizada para todos, né? Hoje a gente não se recomenda aí mais um tablete para cada situação, né, para cada função, para cada benefício. Com a nossa tecnologia, a gente consegue o quê? Que muitos nutrientes, né, muitos ingredientes trabalhando por essas vias metabólicas diferentes. Eu vou deixar uma dica para vocês. Eu gosto sempre de deixar uma dica de alimentação, de nutrição, algo importante para a vida de vocês. Eu peço o quê? Bebam água, né? Se hidratem. E aí eu coloquei uma continha básica que todo mundo pode fazer, que é o quê? Você tem que ingerir o quê? De 35 a 45 ml por quilo de peso corporal todos os dias. Muito importante, todos os dias. Então, eu coloquei um exemplo meu aqui. Eu peso 54 quilos. Aí, você fazendo a multiplicação, o que ele vai dar? Ele vai dar que eu devo ingerir ali, né, arredondando, 1,9 litro a 2,5 litros de água por dia. Então, pessoal, vamos ingerir água, vamos se alimentar de alimentos, não de produtos, né? Alimentos são aqueles que né, se oxidam rapidamente, uma maçã, uma pera, um brócolis, e menos de quê? Daqueles produtos que têm uma vida de prateleira extensa, né? Que é uma validade extensa, né? Que são produtos congelados, né? Enlatados e etc. Vamos diminuir o consumo disso para a nossa saúde. Vamos fazer uso de o quê? De um bom suplemento, um suplemento de procedência, com certificações, como o nosso genoxidil, e procurar praticar alguma atividade física, algo que te dê prazer, que isso vai nos gerar o quê? Mais saúde e mais longevidade. Essa é a minha dica para vocês de hoje.